família da Natação Criativa. Quero agradecer muito a sua presença que está aí do outro lado. Acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify. O mais de 160 mil integrantes do nosso canal do Instagram. E hoje estou em solo americano com Samara Duarte, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela presença, Samara. Obrigada a você pela oportunidade de participar desse podcast e também compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. E hoje, além da Samara, eu tenho um multicampeão olímpico aqui, 5 medalhas olímpicas, aqui em solo americano, Alberto Claro. Muito obrigado pela presença, Alberto. Estou pela metade. Minha voz está faltando, mas com certeza Samara tem muito que falar. E hoje vamos falar sobre segurança aquática, tema importante. O Alberto falou que tem um lema ali, como que era? Não é nadar, como que era? Nadar e sobreviver, como que é a frase que você falou, Alberto? Antes de nadar, precisa aprender a não morrer afogado. E vamos lá, Samara, eu queria que você contasse para o nosso público aí de casa, quem é a Samara Duarte, como você começou na natação, conta um pouco aí da sua história, que começou lá de Brasília e chegou aqui nos Estados Unidos. Sim, eu comecei a minha trajetória na natação infantil em Brasília. Eu sou formada em Educação Física pela Faculdade Católica de Brasília, né, Universidade Católica de Brasília. E desde a minha época de estagiária, eu venho trabalhando com a natação infantil, o que é a minha paixão, né? E há 7 anos atrás, eu me mudei para os Estados Unidos e, felizmente, consegui encontrar e continuar com a minha profissão aqui no solo exterior. Então, eu realmente comecei a sentir essa necessidade quando eu comecei a trabalhar com a natação aqui no exterior, tá? Porque a natação infantil aqui nos Estados Unidos, ela na verdade não é acho que não se pode nem se chamar natação infantil, ela é realmente voltada para a sobrevivência, né? Então, assim, quase todas as metodologias, todas as escolas aqui nos Estados Unidos, elas são focadas em sobrevivência primeiro, para as crianças, vamos dizer, abaixo de 5 anos, bebês, crianças que ainda não conseguem se virar sozinha na piscina, ou que ainda não tem uma coordenação motora completamente formada. Então, como foi dito, o lema aqui realmente é sobreviver e depois nadar. Então, quando eu vim trabalhar com a natação infantil aqui nos Estados Unidos, foi que eu senti essa necessidade de introduzir a sobrevivência nas aulas de natação infantil. E o Alberto também mora aqui em solo americano, ou a gente pode dizer que é um turista, um pouco no Brasil, um pouco aqui, e você também acompanha as aulas em solo americano. Como você enxerga essa visão da segurança aquática e do profissional ministrando aula aqui nos Estados Unidos? Na realidade, a Samara, ela colocou alguns pontos que, antes desse bate-papo do podcast, nós estávamos falando sobre esse lado preventivo. Então, a primeira coisa que se dá importância é a prevenção. Porém, e olhem só que coisa bacana, e eu até já estou estendendo com a Samara, essa visão, ela começou a ver que, dentre algumas filosofias e metodologias que existem aqui, muito poucas premiavam o respeito pela faixa etária. Uma criança, não importava se ela estava sorrindo ou se ela estava chorando. É sempre a ideia do aprender. E ela ficou um pouco inconformada pelas respostas anteriores antes do podcast. E, coincidência ou não, ela acabou criando uma adaptação Brasil-Estados Unidos, ou Estados Unidos-Brasil, respeitando todos os lados pedagógicos e sociais, porque, afinal de contas, ela não está na pátria mãe dela, ela está nos Estados Unidos. E eu fiquei muito impressionado
que ela conseguiu resolver um dado que, pelo que ela falou, 75% dos alunos que ela pegou inicialmente eram traumáticos com a água e 25% não. Então, se Samara pudesse explicar esse combinado que você fez Brasil e Estados Unidos, eu acho que o público ia ficar muito satisfeito. Sim. Esse combinado Brasil e Estados Unidos, ele, como você disse, né, ele surgiu quando eu comecei a observar realmente as aulas de natação aqui e perceber que elas eram muito traumáticas para as crianças realmente. E aquilo me incomodou. E eu fiquei, como que eu posso, né, trazer a natação infantil brasileira, que é tão voltada para o lúdico, que é tão voltada para o aprendizado, para o desenvolvimento da criança como um todo, não só com a parte da natação, para essa metodologia de sobrevivência. Como que eu posso combinar os dois mundos, né? Porque a natação americana, ela tem essa parte muito boa, que é a parte de sobrevivência, que realmente as crianças que passam por esse método, elas conseguem sobreviver e elas conseguem se virar na água a partir de muito pequenos, de 2 anos, às vezes até com 18 meses. Eu tenho alunos que conseguem já sobreviver na piscina, que já conseguem nadar e se deslocar, que conseguem sair de uma piscina sozinhos. Mas como que eu faço isso ser agradável? Como que eu posso continuar trabalhando a parte psicomotora da criança também? Como que eu posso continuar fazendo essa criança desenvolver como um todo? O social, o lúdico, como que eu posso também combinar essa parte com a técnica? E aí eu fui introduzindo o lúdico e a técnica dos Estados Unidos, que é essa parte de sobrevivência. Então quer dizer que você pegou essa parte mais técnica e conseguiu, entre aspas, florir, né? Colocar tipo, um pó ali na imaginação, faz de conta, e fazer essas crianças gostarem mais da natação. Sim. E você comentou ali com crianças de 18 meses, bebês. Quando você inicia esse trabalho de segurança aquática, qual que é a idade aí que você já recomenda? Nós começamos com 6 meses. Né? Eu tenho bebês, inclusive, de 4 meses. A gente começa a introduzir os elementos. Tá? Não quer dizer, isso é uma coisa que eu deixo bem claro para todos os pais e os alunos, não quer dizer que aquele bebê de 6 meses, de 4 meses, vai ser forte o suficiente, vai conseguir realizar todos os movimentos, mas a gente começa a introduzir. E pela prática, pela repetição, eles, quando chegam ali por volta de 16, 18 meses, aquele bebê que começou aos 6 meses, eles já estão completamente independentes na piscina, já conseguem fazer a técnica de respiração, de rolar, de flutuar e continuar nadando sozinhos. E no fim, você pega outros públicos, né? Se a gente pegar jovem, pegar adulto, aquele que entra, que também não sabe nadar, você também acha interessante esse trabalho de segurança aquática ou só para as crianças pequenas? Sim, inclusive eu tenho 2 alunos agora, adultos, né, que eram traumatizados, né? Uma deles é uma mulher, inclusive, ela não entrava na piscina sozinha, ela tinha pânico de água. E eu comecei como a aula para criança mesmo, falamos do básico, flutuação, respiração. Olha, até mesmo para adultos e crianças mais velhas que não sabem nadar, a gente trabalha com essa mesma técnica de rolar e respirar, porque assim que eles pegam essa posição do decúbito dorsal na água como uma posição de respiração, de descanso, eles ficam mais tranquilos. E aí eles conseguem nadar uma distância mais longa sem desesperar. E agora um desafio para os dois aí. Como colocar segurança aquática, esse trabalho de ludicidade dentro de um planejamento anual? Como é possível fazer isso? Na verdade, a segurança aquática, ela é nesse formato que trabalhamos aqui, que na verdade é a minha escola que nós estamos abrindo aqui, ela trabalha todos os dias, né? Desde o começo da aula. Então, a primeira regra de sobrevivência aquática, de segurança que nós trabalhamos diariamente, é que a criança tem que pedir permissão antes de entrar na piscina. Então, uma rotina da nossa escola, uma rotina da minha aula, é que
quando a criança chega na bordinha da piscina, ela tem que sentar, ela tem que esperar e eu tenho que dizer, posso entrar na piscina, por favor? E aí ela tem que esperar um adulto, que pode ser o professor, que pode ser o pai ou a mãe, dizer que ela está autorizada a entrar na piscina. E aí nós fazemos uma entrada de segurança, que ela tem que fazer a volta e descer e segurar na borda, ela não pode simplesmente saltar. E essa mesma rotina que a gente tem nas aulas de natação, ela é passada para os pais. Então, os nossos pais são educados que quando a criança for à praia, quando ela for a uma piscina, até mesmo, porque as casas aqui quase todas têm banheira, até mesmo na banheira de casa, elas têm que pedir permissão para um adulto para poder entrar na água, qualquer água. Então, isso é repassado para os pais. Então, quando nós temos, por exemplo, uma aula particular, que nós vamos até a casa, que eu tenho um pai ali do lado, que é uma coisa mais acessível do que na escola de natação, então, geralmente eu falo para eles, pede para o papai ou para a mamãe, pergunta se você pode entrar na piscina. E aí eles vão, mamãe, papai, posso entrar? Aí, depois da autorização, eles vêm para a aula e entram na piscina comigo. Primeira coisa, pânico não tem idade. Pânico pode acontecer com 1, com 2, com 3, com 100 anos. Isso vocês viram que isso está estabelecido. Não existe regra para o pânico. Eu digo isso porque eu já tive um pânico. Então, primeira coisa, pânico não tem idade. Segundo, como o Renato solicitou e a Samara respondeu muito bem, vocês não podem esquecer que planejar é programar. Isso não quer dizer que a criança vai chegar na primeira aula e ela já faz todos os movimentos solicitados por ela. Ela tem que passar por um processo. E todo processo ele tem etapas que nós chamamos de propósitos. Então, o primeiro propósito é sentar. Jamais entrar dentro da água de cara. Então, senta. Segundo, depois de sentar, olhar para ver se existe um adulto. Terceiro, aprender a fazer o pedido, a solicitação de permissão. Então, quanto tempo vocês acham que uma criança que está com o seu cérebro por volta, se tiver 2 anos e meio, por volta de 55%, 60%, talvez nem isso construído, ela vai interpretar. Então, ela precisa, aquilo que na psicologia a gente aprende como processo do hábito e da repetição. Então, ela vai ouvindo, e no final de um programa, ela já está apta durante 6 meses, 1 ano, porque isso também, a nível de sinapses, não tem prazo. Nem todos desenvolvem no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano. Mas planejamento é exatamente isso. Então, o passo a passo, o step by step, é a escada de degrau 1 para degrau 2, até que ela atinja o objetivo final, que é a meta. Qual foi a meta? Eu hoje sobrevivo, eu hoje sento, peço permissão e depois eu caio na água. E a Samara comentou uma coisa interessante, que eu acho que é legal a gente se aprofundar mais, que você não dá aula só para a criança, você dá aula para os pais também. Então, uma aula é quase praticamente dupla, né? Então, ao mesmo tempo que você está ensinando a criança, você está ensinando o pai. Como fazer esse processo? Porque muitas vezes o pai não está dentro da piscina, ele não acompanha o aluno nas aulas, ele não está presente. Como fazer essa informação para os pais? Isso é trabalhado no dia a dia, assim como trabalhamos com as crianças também. Então, geralmente no início da aula, se temos um grupo grande, se são várias turmas de natação, um exemplo bem claro que é esse que nós falamos agora sobre pedir permissão para entrar.
Geralmente a gente anuncia para o grupo de pais que está ali esperando para entregar sua criança para a aula de natação. Nós fazemos esse mesmo exercício. Papai, mamãe, hoje a gente vai trabalhar uma dica de segurança que é pedir permissão para entrar na piscina. Por que isso é importante? Então a gente dá essa explicação por que é importante e aí pedimos para que a cada criança pergunte para o seu pai e para a sua mãe se eles podem entrar na piscina com o professor de natação. E aqui também nós fazemos muito a Semana de Segurança Aquática. E nessa Semana de Segurança Aquática nós informamos bastante os pais sobre medidas de segurança aquática. Não só na aula de natação em si, mas a importância de colocar cercas nas piscinas, a importância de ter um sinal que aqui nos Estados Unidos nós usamos o alarme nas portas, né? Quando a porta abre, os pais sabem que as crianças estão entrando na área da piscina. Então, durante essa semana, nós temos uma semana especial no planejamento. Durante essa semana, nós educamos pais e alunos sobre segurança aquática. E eu queria que você também comentasse sobre o cachorrinho. Então, um tema aí para o pessoal de casa poder refletir. Um trabalho de sustentação que a gente utiliza muito em algumas metodologias no Brasil, só que aqui vocês não utilizam muito, né? Eu queria que você falasse o porquê vocês não utilizam o cachorrinho e o que vocês colocam aí no lugar do cachorrinho na parte de sobrevivência aquática. Sim. Nós não utilizamos o cachorrinho porque nós queremos que a criança aprenda a rolar para a posição de flutuação e respirar, para que esse movimento do rolar e respirar seja automático. Então, a partir do momento que a gente vai para essa posição vertical, que a criança tem que levantar a cabeça e fazer essa sustentação para respirar, a gente não consegue mais jogar ela para a parte de rolar e flutuar, porque é muito mais fácil. O primeiro instinto, né? Não só de crianças, mas acho que de qualquer pessoa, o primeiro instinto é que a gente faça isso e tire a cabeça da água para respirar. Então, todas as vezes que a criança precisa respirar, nós jogamos a criança automaticamente para a parte do rolar, mesmo que seja um rolar com auxílio. Tá? Então, um exemplo muito claro, se nós estamos auxiliando aqui, segurando debaixo do bracinho, ao invés de levantar a criança para respirar nessa posição, nós fazemos um rolar bem rapidinho e aí pode fazer o mergulho de novo. Então, é muito importante, né, voltar para a metodologia que nós utilizamos aqui. Eu sei que o cachorrinho é utilizado, eu já dei muita aula com cachorrinho, mas o mais importante aqui é que a gente nunca deixe a criança respirar nessa posição vertical, mas que ela sempre siga para a posição do rolar e flutuar. Porque quando ela flutua, ela consegue sustentar, ela descansa, né? Ela não tem movimentação de braços, ela não tem movimentação de perna, ela consegue ficar ali. Eu, inclusive, ensino para os meus alunos segurarem por 5 segundos, né? Respira 1, 2, 3, 4, 5 e agora nada. Então, essa é a importância, né, para a metodologia que nós ensinamos de sobrevivência de respirar de costas, é a importância de não se utilizar o cachorrinho. No nosso bate-papo informal, antes do podcast, o Roberto até estava comentando, né, essa associação aí desse rolar aí do decúbito ventral para o decúbito dorsal, seguindo até um pouco de Piaget, né, queria até que você comentasse aí. Eu proponho a quem está assistindo o podcast que faça os 2 exemplos, seja na sua aula, com seu filho, com seu sobrinho. Vocês vão investir no conhecimento. Qual é o que dá mais autonomia, principalmente aos bebês e crianças? Se elevar a cervical ou se rolar do cômito ventral para o cômito dorsal. Eu acredito que se vocês tiverem aquilo que nós chamamos de experimentação, se criar esses 2 testes, vocês mesmos saberão e vão ver qual é aquele que é mais indicado. E eu digo que quando eu gosto de trabalhar com toda a história de Jean Piaget, quer dizer, até os 2 anos de vida é muito mais sobrevivência em todos os sentidos. Conforme vai aumentando o número de sinapses, eu vou saindo de movimentos mais rústicos e vou passando dos movimentos
mais refinados, como, por exemplo, o de levar a cervical. Depois disso, eu já posso até ou simular um cachorrinho ou a extensão de um dos braços, fazendo o movimento das pernas e deixando ainda o roxinho fora d'água. E ao comando do professor, colocar o roxinho dentro d'água e tirar. Tentem. Eu acho que vocês fazendo, todos nós vamos aprender. Como você disse, né? Então, colocar na prática. Então, tive um professor na universidade que falava muito para mim: o certo é o que dá certo. Então, é isso. então, a gente tem muita coisa que a gente tem a teoria, que a gente leva para a prática, que a gente vai experimentar o que a teoria está dizendo, mas tem muita coisa que na prática faz a gente estudar umas coisas novas e aprender outras coisas e tentar provar isso depois na teoria. E eu queria conversar aqui com a Samara, como que foi quando ela chegou nos Estados Unidos, teve esse contato com essa metodologia americana, como foi esse impacto, né? Ainda mais você vendo essas crianças sendo um pouco forçadas, entre aspas, chegando até às vezes a um trauma. Como que foi esse contato de quem vinha lá do Brasil e ter esse contato com a metodologia americana? Foi um choque bem grande, né? Eu vim do Brasil, sempre trabalhei com natação desde a época de faculdade. E a gente faz cursos, a gente aprende a trabalhar com o lúdico, a importância de se trabalhar a criança como um todo. E quando eu comecei a observar as aulas de natação aqui nos Estados Unidos, eu via que isso não era a prioridade, que a prioridade era que a criança nadasse na base da força. Né? Assim, eu sei que é um pouco pesado de se dizer, mas as crianças elas são puxadas a um extremo para que elas sobrevivam. Né? Então, assim, não tem uma adaptação ao meio líquido, não existe uma adaptação ao ambiente, uma adaptação ao professor. E nós que trabalhamos com crianças, nós sabemos que a criança precisa de uma adaptação, não somente ao meio líquido, mas ela precisa de uma adaptação ao ambiente, ela precisa de uma adaptação a uma nova pessoa. Então, é um sistema de defesa, como foi comentado para eles, é sobrevivência. Então, se um estranho está recebendo aquela criança na piscina, é uma pessoa estranha, ela não vai. Algumas vão, mas a tendência é que ela não abra os braços e faça tudo no primeiro dia. E isso não existia aqui, né? Os mergulhos eram realizados na primeira aula, independente se a criança estivesse chorando, se a criança estivesse feliz, ou se a criança estivesse de boca aberta. Então, isso, né, eu fui percebendo que estava gerando um trauma ainda maior do que não saber nadar nessas crianças. Então, foi um choque bem grande e até a diferença de como essa aula era planejada. Como foi dito também, eu percebi que não existia um planejamento, né? E não existia também essa progressão do que vai ser trabalhado para cada fase do desenvolvimento infantil, a importância de saber o que se trabalhar com uma criança de 2 anos, a importância de saber o que trabalhar com um bebê de 6 meses, que aquele bebê de 6 meses não vai conseguir executar o que a criança de 2 anos executa. Então, acho que esse foi o maior choque e uma das maiores diferenças que eu percebi entre a natação brasileira e a natação americana. E até no início o Alberto passou os dados, o número de alunos que você pega com trauma. Como que é receber esses alunos no dia a dia? O Alberto tem uma porcentagem de 75%, é isso mesmo? E como você trabalha esses traumas com essas crianças, adolescentes, adultos, como você falou? Isso, 75% dos alunos que eu recebo aqui, que eu tenho hoje na minha grade horária, eles passaram por outros métodos de natação e foram traumatizados não por brincar na piscina, eles foram traumatizados por aula de natação. Né? Então, assim, acho que uma coisa importante de se ressaltar é que o trauma deles não veio da água, o trauma deles veio de uma aula de natação que não soube respeitar os limites da criança. Então, é um dado, assim, né, assustador, né, e eu tive que fazer um trabalho até mesmo mais de psicologia do que de natação e de criar um relacionamento com essas crianças para que elas pudessem confiar e aceitar o que estava sendo proposto a elas. O Alberto também trabalha nessa formação, só que do outro lado, na formação de professores. Como você enxerga aí
esse trauma não vindo do ambiente externo, e sim de um profissional que está ali para fazer totalmente ao contrário, preparar essa criança para não ter trauma. Você já formou quantos alunos aí na sua história de graduação, pós-graduação? E como você enxerga esse mercado aí, até quando você veio para os Estados Unidos, falou que assistia algumas aulas, tinha até medo, saía até do lugar de tão bravo que você ficava de assistir aquelas aulas? A palavra revoltado e irritado são os mínimos que eu posso falar das aulas que eu assisti aqui de natação no condomínio onde eu moro, por profissionais, vários, não foi um só. Mas eu explico o que tanto você como a Samara falaram sobre o conceito de wellness, que não existe uma tradução própria para o português, mas o wellness é a sensação de saúde e bem-estar. E isso é desenvolvido por um triângulo, onde a primeira parte é a parte do nosso coração, ou seja, fortalecer a área de circulação sanguínea e trazer ele a um tipo de batimento cardíaco, não importa qual seja a faixa etária, porque beber também faz exercício, uma alta elevação para beber é um esforço físico. E a gente deve também se preocupar com isso. Tirando essa cadeia do coração, do fortalecimento do coração, vem a parte de estrutura. As crianças, elas nos procuram para fazer aulinha, ou porque é muito agitada, ou porque é muito sem paciência, ou porque está gordinho, ou porque é um deficiente. Então, a segunda parte da sensação do bem-estar está na estrutura, que, localizado basicamente para nós professores, entre a relação da massa gorda e da massa magra. Eu não pego só crianças gordinhas, eu pego seres humanos gordinhos, adultos gordinhos, e nosso objetivo é tornar isso o melhor possível para ele. E por fim, que vem o clima que você criou, que é por que eu venho para uma piscina. Eu venho para a piscina porque o último tripé, coração e estrutura, seria parte do relaxamento. E aí, o aluno, a criança, o adolescente, o adulto, vem para a água e sai pior. Ele sai desesperado, ele sai chorando, como a Samara contou. Eu vi choros de desespero de crianças de 3, 5 anos. Ela não quer ver mais a natação, não quer ver mais a água. Se bobear, ela não quer tomar banho, de tão desesperada que ela fica. Isso é sério demais, mas como ela tem dito, aqui em algumas metodologias, eles falam: papai, eu vou ensinar o teu filho a nadar. Se vai ser chorando, se vai ser sorrindo, isso é o que menos importa. E aí vem a pergunta, para quem está ouvindo e para quem está vendo o podcast. Você concorda com isso? Eu acredito que aqui tem 3 que tem um contraponto total com o desespero. Uma pessoa traumática ou traumatizada, ela é nervosa. Se ela fica nervosa, ela fica tensa. Se ela fica tensa, ela está tensa e não vai se deslocar na água por tensão. Ficou claro? E só acrescentando uma coisa, essa questão do trauma, eles passam por um trauma tão grande que eu tive alunos que eu não podia tocar neles por, vamos dizer, 5 aulas. Eu tive que criar uma relação e eles entenderem que eu era uma pessoa diferente daquela pessoa que tratou com eles antes, né? Eu tive alunos que não pisavam no jardim da casa de tanto medo que tinha na piscina,
pelo trauma que foi criado naquela aula de natação. E até hoje, alguns desses alunos estão comigo porque eles não conseguem confiar mais em outra pessoa com eles na piscina, porque realmente criou um trauma que ficou ali dentro, né, da memória deles, e eles não conseguiram, mesmo aprendendo a nadar, mesmo fazendo os exercícios, eles ainda não conseguiram superar aquele trauma. E é um trauma que não fica só na piscina, é um trauma que fica para a vida, né? Para outras atividades, para outros novos aprendizados, para contato com outros professores, então isso também é importante. E uma pergunta aqui importante, estou ao lado de um campeão olímpico, não só uma vez, mas 5 vezes campeão olímpico. Então, se a gente vê o outro lado, né, o final dessa cadeia, a gente vê os Estados Unidos com tantas conquistas na natação, tantas não só na natação, mas nos esportes aquáticos. Se a gente tem essa dificuldade aqui nesse começo da ponta, como isso é possível chegar lá no final com tantos resultados e até às vezes cobrindo o que está acontecendo aqui nesse início da natação? Nós estamos fazendo 7 visitas, 7 formas de ver a natação e que a gente respeita demais. Nós também estamos construindo a nossa verdade. E uma das coisas que responde o que o Renato falou, estava talvez na esquina, onde a gente estava chegando aqui, e nós 3 comentamos, olha só aquela bandeira americana, o tamanho dela, o orgulho que as pessoas têm. Para vocês terem uma ideia, praticamente em cada quadra existe alguma coisa que ligue esse nacionalismo e o povo. No meu ponto de vista, essa cultura é ela que traz a resposta que você fez na pergunta. Por que eles podem ser, entre aspas, tão fracos no início e tão fortes no final? Porque eles olham para aquela bandeira todo santo dia e sabem que como se fosse um dever ou uma dívida que eles têm para com aquela bandeira. É esse sentimento de nacionalista que eu tanto procuro no nosso país. E acrescentando, né, agora falando não como profissional, mas como mãe, né, que eu tenho 2 filhos que estão crescendo aqui nos Estados Unidos, o esporte aqui é muito forte. Né, assim, as crianças, né, eles não praticam o esporte por praticar. Quem pratica o esporte para estar no esporte e para chegar lá, em cima. Então, assim, por exemplo, meu filho pratica o beisebol, né? Ele tem treino 3 vezes na semana, mais um jogo todo fim de semana. E o treino é 1h30 de treino. E além disso, a gente ainda tem que levar para um professor particular para treinar o que está com dificuldade ali, que ainda não está saindo 100%. Porque se ele não ficar nesse ritmo, ele vai ficar atrás dos que estão fazendo. Então, assim, a ginástica é muito forte, que as menininhas, tem muitas escolas de ginástica, minha filha de 3 anos faz estrelinha, faz o handstand, que chama parada de mão, sozinha, que é uma coisa que eu vou fazer quando eu tinha 3 anos de idade, mas é o estímulo, né? É o meio que as crianças vivem ali. E acho que o fator de que nas faculdades esses atletas são promovidos e têm direito a bolsas estudantis é o que faz com que eles sempre queiram ser os melhores e estarem tão focados nessa parte. E para a gente caminhar para o nosso fim, né? Como você enxerga o movimento do Trauma Free, que foi criado lá no Brasil pela Sandra, pelo Inati, o Alberto também faz parte da Academia Brasileira. Qual que é a importância desse Trauma Free? E você acha que isso deveria vir para cá também, essa visão desse Trauma Free? Sim, eu acho que é um movimento muito importante, né? E que, na verdade, a minha meta aqui nos Estados Unidos é o Trauma Free, que é o que eu vendo para os pais dos meus alunos, que é o que eu faço para os meus clientes, que é o que eu quero que eles entendam que é possível aprender a sobreviver, é possível aprender a nadar sem que a criança seja traumatizada. A gente só precisa tirar um pedacinho ali, um pouquinho de paciência no começo,
adaptar essa criança, e aí eu digo para os meus pais, depois que a criança confiar em mim, depois que a criança estiver adaptada, quando eu disser pulo, ela vai pular. Quando eu disser mergulha, ela vai mergulhar. Quando eu disser flutua, ela vai flutuar, porque ela confia em mim. E ela sabe que o que eu estou dizendo é alguma coisa que não vai prejudicar. Então, assim, eu acho que é muito importante esse trabalho e que deveria expandir para todo o território mundial, não só, né, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, mas para toda a parte de natação infantil do mundo. E para a gente finalizar, que exercícios você indica aí nessa parte da sobrevivência aquática, além desse mudar de decúbito, o que mais a gente pode trabalhar? O trabalho próximo da borda, né? Pular, voltar para a borda, e não pular e ir para o braço do professor, do pai, porque quando a criança cair, o pai e a mãe não vai estar lá, né? A gente ensina muito a criança a pular, a nada até o professor, mas quando ela cair na piscina não vai ter aquele professor. O que mais você sugere para quem está acompanhando a gente? Existe um exercício que nós trabalhamos também em conjunto com essa parte do rolar e flutuar, que é ensinar a criança a voltar para a borda. Então, assim como foi dito, ao invés de ensinar a criança a pular e nadar até o professor, primeiramente nós ensinamos aquela criança a saltar na piscina, fazer uma volta submersa e nadar até a borda. É muito importante que não deixe que ela tente respirar antes de voltar para a borda, porque aí ela vai cair na posição vertical e pode ser que ela comece a afundar. Então, o que nós fazemos é salta, faz a voltinha, nada até na borda, e também ensinamos a criança a sair da piscina sozinha. Não só subindo e saindo, mas como movendo pela parede até a escada para que ela possa sair, caso ela não tenha força suficiente para sair da piscina sozinha. Queria deixar aqui as considerações finais, se o professor Alberto quiser deixar também suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Eu duvido que alguém não conheça, mas quem não conhece e quiser te procurar. Para finalizar, o trauma free ele tinha que deixar de ser privado para ser público, e a extensão teria que ser o globo terrestre. Nós não estamos falando em outra coisa que não uma política de Estado. É importante você ter uma sociedade sã, e querendo ou não, a água, ela hoje ocupa 70% de todo o globo terrestre. Então, políticas públicas, e vamos vencer o trauma frio. E você falando de política pública, a gente já tem no Senado, né, um projeto Samara Forever, não sei se você está sabendo, tem um pai que está levando isso para o Senado até, que a Raquel Correia também vai falar ali no Senado, então um movimento muito importante para nós profissionais, chegando até o Senado também para virar lei. Eu queria que a Samara deixasse também suas redes sociais, a sua nova escola de natação, que quando está gravando aqui ainda está em construção, mas para muita gente que ouvir daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela já vai ser referência aqui nos Estados Unidos, as pessoas vão querer vir conhecer. Eu queria que você deixasse suas redes sociais e falando também um pouco da sua nova escola aí de natação, uma mistura aí um pouco americana, brasileira. Sim, a minha escola é a Super Aqua Swim School, né? E na Super Aqua a gente realmente trabalha justamente o que nós conversamos aqui. É trabalhar a técnica de sobrevivência para as crianças pequenas, e aí progredir para a parte da técnica dos nados, com o lúdico. Então foi daí que surgiu essa escola, que ela vai ser toda voltada para a parte de ludicidade e de trabalhar a criança como um todo, né? O nosso Instagram é Super Aqua Swim School, sigam as nossas redes sociais, né? O Facebook também, e também temos o website. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos níveis, acho que isso é uma coisa bem legal também, porque os nossos níveis, eles estão mostrando exatamente o que nós trabalhamos para cada faixa etária nessa metodologia. Então, se vocês olharem o nosso website Super Aqua Swim School, você pode ver os níveis, ele está em português e inglês também. Então, quem quiser acessar, pode dar uma olhadinha lá. E se tiver alguma dúvida, também pode mandar alguma perguntinha aí no nosso Instagram. Muito obrigado para você que acompanhou essa entrevista. Queria que você seguisse tanto o canal aí do Super Aqua, do Alberto Clar, Natação Criativa, a Swim Track, que está aqui em solo americano, conhecendo várias metodologias, para a gente criar esse aplicativo aí que a gente já passou em outros lugares, já passou na Europa, já passou na Ásia,
e agora em solo americano, para a gente poder introduzir o que a gente acha interessante aí de outras metodologias dentro do nosso aplicativo da natação. Então, muito obrigado, siga os canais e até a próxima. Se você gostou, repasse para os seus colegas. Eles precisam ver.